Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do CESP Entrevista. Hoje falamos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, legislação que está em vigor desde setembro de 2020 e entrou na sua última fase de implementação agora no mês de agosto, com a introdução de sanções a quem descumprir as regras previstas. Para falar conosco sobre a LGPD, sua importância, as obrigações trazidas às instituições e aos profissionais, o CESP Entrevista recebe um super especialista no tema, o advogado Bruno Bioni. O Bruno é professor e consultor jurídico na área de regulação e tecnologia, com ênfase em privacidade e proteção de dados pessoais. Atualmente é doutorando em Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e é mestre em Direito Civil pela mesma instituição. Entre as várias atividades desenvolvidas no Brasil e junto a instituições internacionais, estão o período de pesquisa no Centro de Tecnologia, Direito, Internet e Sociedade da Universidade de Ottawa, no Canadá, e participação no grupo de políticas públicas para o acesso à informação da USP e na rede latino-americana de estudos sobre vigilância, tecnologia e sociedade. Além disso, foi assessor jurídico e de relações governamentais do Comitê Gestor da Internet no Brasil e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR. Vamos então conferir a entrevista com Bruno Bioni. E lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal do CESP, aproveite para fazê-lo agora, já acione o sininho para receber lembretes dos próximos vídeos e fique conosco. Acompanhe o sindicato pelas redes sociais, pelo portal e participe das nossas atividades. Bruno, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco hoje nesse CESP Entrevista. Obrigado você, Rita, pelo convite. É um prazer estar podendo conversar com o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo e acho que o papo vai ser super interessante. Então, eu queria que você desse uma geral assim, sobre o que é exatamente a LGPD, essa importância, e como que ela tem sido posta em prática, já que ela já está em vigor desde o ano passado, embora fossem previstas aí fases de implementação. Sim, acho que o adjetivo mais importante para a gente poder começar essa conversa é justamente o geral, uma lei geral de proteção de dados pessoais. Então, significa que ela estabelece as regras do jogo para todo e qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, o uso das nossas informações nos mais diferentes setores, nas mais diferentes relações que nós temos. Então, quando a gente está se relacionando com o Estado, se a gente é, por exemplo, beneficiário de uma política pública, de um programa de transferência de renda como Bolsa Família, ou mesmo de um financiamento estudantil como o FIES. Há ali necessariamente uma troca de dados de quem é o beneficiário para a correspondente transferência, né, dessa renda, por exemplo. Também isso vai impactar as relações laborais, de trabalho, porque invariavelmente o nosso empregador, ele também processa uma quantidade enorme de nossos dados pessoais, seja para processar a folha de pagamento, eventualmente para monitorar o ambiente de trabalho, questões de produtividade, até mesmo da saúde do ambiente de trabalho. Também ali você tem necessariamente uma troca desses dados. E relações de consumo nas mais diferentes facetas, com a sua empresa, a sua prestadora de telecomunicações, com a rede social favorita, ou o website que você acessa para se informar, o seu plano de saúde, e por aí vai. Né? Então, essa é uma lei que tem um impacto enorme, e que eu costumo dizer que é quase como se fosse a repactuação das regras do jogo, de como que a sociedade hoje funciona, porque ela é cada vez movida, orientada por dados. Então, para fazer uma analogia e para o pessoal poder tentar recuperar um pouquinho na memória, é mais ou menos algo similar ao que foi a própria consolidação da legislação trabalhista, ou até mesmo o Código de Defesa do Consumidor, porque ela vai procurar nos proteger e também procurar criar uma confiança para que a gente possa depositar e trocar essas nossas informações, essa parcela da nossa identidade, nessas N relações que eu mencionei, com o Estado, com o empregador, ou até mesmo com vários prestadores de serviços e produtos. Como é que está essa vigência da lei exatamente desde setembro e em que ponto que a gente entrou agora em agosto com essa nova fase? Sim. Bom, aí é importante mencionar que desde o início do processo de discussão
consolidação e aprovação da lei, sempre houve um diagnóstico compartilhado por N atores, os políticos, os agentes econômicos, as entidades de defesa do consumidor e direitos humanos de uma maneira geral, que essa seria uma lei que, de fato, ela traria um impacto muito grande. Então, quando ela foi aprovada em 2018, já logo se pensou em ter pelo menos 2 anos daquilo que a gente chama de período de vacatio legis, é como se fosse uma gordura, a lei foi aprovada, mas ela ainda não está valendo, para que as organizações elas pudessem se adaptar. E aí, então, esses 2 anos já mostram um pouco que, pelo menos, se esperava que o próprio setor e os agentes econômicos pudessem utilizar desse período, um período robusto, né, a gente está falando aí de 24 meses, para poderem readequarem os seus processos, né, e acabou, logo depois que ultrapassados esses 2 anos, colocando mais uma fase, digamos assim, da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, onde que agora, a partir de agosto, os órgãos reguladores, especialmente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, também já pode aplicar sanções caso haja uma infração com relação à lei. Então, eu costumo dizer e brincar que a melhor maneira de você buscar uma implementação é você organizar o seu guarda-roupa de dados, né? Porque hoje as organizações, via de regra, elas coletam, processam uma série de dados pessoais e dados de uma maneira geral, mas muitas delas ainda não passaram por um processo de transformação digital e tecnológica para entender isso como um grande ativo e poder disso extrair valor. Né? Extrair valor para ser mais eficiente nos seus processos, para você até mesmo ter uma relação mais dinâmica com o seu consumidor ou com o seu empregado. Então, durante essas várias etapas de implementação, talvez aquela que seja a mais importante é aquilo que a gente chama do mapeamento de dados, que é você justamente organizar esse guarda-roupa de dados para você poder catalogar os dados que você tem dentro de casa, quase como se fosse fazer um livro contábil desses dados e entender quais são as finalidades, qual é o conjunto de dados, quem tem acesso, quais são as bases legais, inclusive para você poder tratar esses dados, é o consentimento do titular, é um legítimo interesse, você está tratando aquele dado para o cumprimento de uma obrigação legal, tudo isso faz parte de um relatório de diagnóstico que é gerado ao final disso tudo, e aí ele acaba por se transformar em um documento vivo, porque a gente tem que colocar isso dentro da perspectiva de um programa de governança de dados, porque as organizações, elas não irão parar de tratar dados, pelo contrário, a tendência é isso só aumentar e cada vez extrair mais valor, mais utilidade dessa massa, né, de informações. Então, ainda que a gente fale dentro dessa perspectiva de que as organizações se adequaram e estão se adequando, talvez seja mais verdadeiro dizer que esse é um processo que veio para ficar, porque a todo momento a gente vai ter que estar pensando como que organiza a casa esse guarda-roupa de dados. Agora, Bruno, as organizações, elas têm estruturas muito desiguais entre si. Quais as dificuldades que as empresas têm encontrado, ou a que organização elas poderiam recorrer para cumprir a lei direitinho, todas as regras previstas, e que punições são essas que elas podem sofrer a partir de agora? Sim, o principal gargalo, ele ainda continua sendo o elemento humano, porque isso envolve uma mudança de cultura dentro da organização. Então, o elemento de capacitação, de educação dos colaboradores, de entenderem quais são as rotinas, como que você cria essa documentação e esses processos e deixa aquilo atualizado, mais um ajuste fino e em sintonia com o que se prevê, é o principal gargalo, né? Então, acontece que muitas organizações tiveram um bom fôlego ali no início, mas às vezes acontece de colaboradores saírem, de mudar a equipe, e isso acaba se perdendo. Então, essa perspectiva sempre de reciclagem do colaborador, daquele que efetivamente coloca, implementa a cultura organizacional, tem se apresentado como um dos principais gargalos. Do outro ponto de vista, o que também tem que se pensar é como que haja uma criação desses processos, porque muitas organizações não têm isso desenhado dentro delas, e aí envolve, por exemplo, a contratação de profissionais como de gerenciamento de projetos,
né, que não é um profissional jurídico, não é um profissional necessariamente relacionado à segurança de informação, mas que ele possa fazer essa sincronização entre as áreas que precisam mapear os seus processos e entenderem quais dados elas estão processando. Obviamente, também tem um pilar muito forte relacionado à tecnologia, né, e, consequentemente, também segurança da informação. Então, muitos desses profissionais hoje estão sendo cada vez mais assediados no bom sentido, porque tem uma demanda muito grande, e também, por último, a perspectiva, obviamente, jurídica, né, mais regulatória ou mesmo de compliance, para entender qual que é a interpretação que se dá, como que os órgãos reguladores estão atuando, e atualizar sempre, revisitar as decisões que foram tomadas com relação à adequação, né? Então, para trazer apenas um exemplo, hoje se discute muito quais são as bases legais ou as hipóteses que autorizariam organizações a tratar dados pessoais. Pode ser consentimento, pode ser legítimo interesse, pode ser cumprimento de execução, cumprimento de uma obrigação legal, execução de contrato, mas ainda há muita dúvida sobre qual situação cada uma dessas 10 hipóteses é mais adequado, tem um maior encaixe. Então, é uma coisa dinâmica, mais uma vez, e que a gente vai precisar ter esse ajuste fino e trabalhar cada vez mais, de novo, dentro da perspectiva de formatação de uma nova cultura organizacional. Porque mesmo depois que você consegue atrair esses talentos, desenhar esses processos, também é muito importante fazer com que essas áreas não trabalhem em silos, pelo menos do ponto de vista desse programa de governança. Porque, caso contrário, você vai sempre estar ali num ponto cego, né? E isso já tem se demonstrado muito verdadeiro, né? É um exercício contínuo. Não adianta pensar que uma organização que já iniciou o seu processo lá em 2018 e em 2020 concluiu. Não, sempre tem algo a se fazer, porque sempre tem uma entrada e um conjunto de dados que a organização ela vai tratar, ou ela vai conhecer, ela vai descobrir, e isso envolve sempre pensar nessa adequação. Tá. E, enfim, o processo é contínuo, mas chegamos aí na fase que pode haver sanções. Como é que funciona esse processo? Isso se dá em cima de uma denúncia de um cliente, de uma pessoa que teve ali, achou que seus dados pessoais foram tratados de forma inadequada, e para quem é feita essa denúncia e como funciona esse processo? É importante lembrar que já há, digamos assim, um enforcement, uma fiscalização com relação à proteção dos nossos dados, inclusive antes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, já existiam outras leis que fixavam esses nossos direitos, como o Marco Civil da Internet, como o Código de Defesa do Consumidor, como a Lei do Cadastro Positivo, que atinge muito o setor financeiro. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de destacar o papel que a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor vem tendo, PROCONs e o Sistema Nacional como um todo, porque há muito tempo ele já vem atuando e fiscalizando isso. Inclusive, de 2018 para cá, justamente nesse interregno onde que a gente não teve a possibilidade de aplicação de multas previstas na LGPD, já tem havido muitos casos em esfera administrativa, na Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e no PROCON, onde que essas regras do jogo já têm sido cobradas, inclusive multas expressivas, ali na casa de milhões, né? Crédito consignado, por exemplo, já foi objeto desse perspectiva de fiscalização, algumas redes sociais, provedores de aplicações e assim por diante, né? Então, vários agentes reguladores podem, no final do dia, acabar fiscalizando, fazendo esse processo, que não a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Isso é importante mencionar, porque às vezes se pensa que só agora, com a instalação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a lei vai pegar. Mas é uma lei que já pegou antes da sua própria vigência, por conta que já não existe um vácuo regulatório, né? Então, para os setores como um todo, tem que ter um olho não apenas na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, mas se o setor é regulado, também em outras agências, como por exemplo, a Agência Nacional de Telecomunicações, se você está operando dentro desse setor, na Agência Nacional de Saúde, se você também está igualmente operando nesse setor, e por aí vai. Agora, com a plena vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais agora em agosto, ela totalmente operante, melhor utilizar esse termo, porque agora é possível a aplicação de sanções nela previstas, sanções que são duras, né? Vai desde uma advertência, uma coisa simples, uma coisa mais leve, até mesmo
passando por multas que podem chegar a 50 milhões por infração. Isso é importante também destacar, porque às vezes pensar, dependendo do tamanho da organização, mas é só 50 milhões, né? Não é só 50 milhões, porque é por infração. Então, se numa determinada investigação se entende que tem 10 infrações, multiplica isso por 10. Né? E também sanções muito duras que podem chegar até do ponto de vista de bloqueio, ou seja, parar a operação, parar a atividade de tratamento de dados pessoais, que para algumas organizações significa praticamente fechar as portas, né? Ao mesmo tempo, a gente também tem visto um discurso muito afinado entre os diretores da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, entendendo que você pode ter ondas de fiscalização de enforcement da lei. E eles têm dito que nessa primeira etapa, nesse primeiro ano, pelo menos, ou num biênio, eles irão atuar de maneira muito seletiva e muito do ponto de vista de capacitação, de educação. Então, tem um cenário que a gente pode projetar que não vai haver necessariamente uma cascata, um efeito dominó de multas, porém, é importante destacar, e isso a gente vem, inclusive, falando muito na Associação de Pesquisa do Data Privacy Brasil, que não impede que já haja aplicação de multas, penalidades, para elas serem exemplares, né? E quem vai cobrar isso? Não apenas o consumidor, que vai poder exercer seus direitos, indo para a autoridade, fazendo ali uma queixa, uma denúncia na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ou em algum PROCON, algum ente de defesa do consumidor, mas também os próprios agentes econômicos, porque se a gente for refletir, muitas vezes aquela organização investiu tanto para estar em adequação, que é uma prática anticompetitiva se o par dela, que está dentro do mesmo setor, acaba não investindo e acaba tomando uma vantagem em termos de concorrência, porque ele está descumprindo as regras do jogo. Então, também tem que ficar muito atento a esse cenário, que é uma constelação de atores interessados no tema, e que isso pode ser tanto do ponto de vista do exercício de direitos do titular dos dados, em diferentes fóruns, como autoridade, Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas também a própria perspectiva de como que os agentes econômicos também vão fiscalizar os seus pares. Se a gente conseguir destravar essas duas bifurcações, parece que a gente vai ter um cenário mais positivo no futuro. E aqui, de novo, é importante destacar, não vai ser de um dia para a noite que a gente vai criar uma cultura de proteção de dados pessoais no Brasil. Primeiro vem a lei, depois vem entidades com expertise para tratar esse tema, os órgãos reguladores se capacitam, o judiciário começa a entender melhor a matéria. Então, é um longo processo, e as organizações que conseguirem entender isso, dentro dessa perspectiva de, inclusive, ser uma vantagem competitiva, hoje irão plantar, ou já plantaram lá atrás, e colherão os frutos ali no futuro, porque ela vai se diferenciar dentro dos seus pares, dentro do seu setor, também dentro dessa perspectiva de que, olha, você pode confiar os seus dados em mim, porque eu tenho aqui bons processos, enquanto o meu concorrente não tem. Bruno, e você enfatizou bastante que se trata de uma mudança de cultura organizacional, não se trata de cumprir uma tarefa. Agora temos uma lei, a LGPD traz um desafio bem maior que esse. Para os profissionais que atuam ali dentro das organizações, com essa tarefa, né? Porque nós temos provavelmente muitos engenheiros que estão aí às voltas com essa tarefa, sejam os engenheiros da área de TI mesmo, sejam engenheiros em funções gerenciais. Que orientação você daria para os profissionais para eles seguirem um caminho correto nesse sentido? Primeiro, entender que isso não é um tema jurídico, regulatório, é um tema que envolve toda a organização. Então, quando eu falo muito da mudança de cultura organizacional, envolve todas as áreas, inclusive aqueles que são mais engenheiros de TI, ou outros engenheiros de produção, de processos e assim por diante. Então, é uma agenda, sobretudo, de oportunidade no mercado de trabalho. Então, isso também é um incentivo para que essas pessoas elas possam estudar sobre o tema. Cada vez mais processos seletivos acabam por cobrar esse tipo de habilidade ou um mínimo de familiaridade, porque, de novo, eu quero trazer alguém para a minha organização que não vai deixar a roda parar, e vai entrar e vai continuar deixando aquilo tudo atualizado. Do ponto de vista de, por exemplo, a perspectiva mais da classe de engenheiros, como, por exemplo, de construção civil, que ele pode estar pensando lá, mas como que esse negócio vai afetar o meu dia a dia?
afeta demais, porque, você trata dados pessoais de N colaboradores que estão lá na obra, fazendo a coisa acontecer, subindo o prédio, o empreendimento. Isso envolve a perspectiva de você se relacionar com o seu consumidor para fins de remarketing, para fins de comunicação. Isso envolve toda a organização, porque a organização é feita de pessoas e para pessoas que tendem a consumir, né? Então, quanto melhor isso já for endereçado, mais rápido e menos dolorido será. E, de novo, vale a pena pensar desse ponto de vista de não ser um custo e ser uma janela de oportunidade, porque as organizações que têm apostado, têm trabalhado com essa mentalidade não negativa, não punitivista, não sancionatória, também é importante ter isso, mas a perspectiva de você otimizar, se tornar mais eficiente, quando você tem os dados mais estruturados, melhor cuidados, curados, você tem mais eficiência, você tem mais agilidade, você identifica quais são os gargalos de eficiência da sua organização, você identifica quem são, por exemplo, os consumidores que têm ali uma maior propensão de consumir de novo com você, de, inclusive, entender que eles não querem consumir com você e você melhorar aqueles processos falhos, e também do seu próprio empregado, porque ele satisfeito, ele vai produzir melhor, e isso também envolve você entender como que ele opera no dia a dia, e isso envolve tratamento de dados pessoais. Bruno, agora mudando aqui, digamos, do lado do balcão, falando de todos nós, como é que eu tiro, digamos assim, no bom sentido, proveito de existir essa lei? Como é que o cidadão comum age de modo a contribuir com a proteção dos seus próprios dados pessoais? Tudo que você faz, você põe algum dado pessoal, né? Qualquer coisa que você vai consultar, você acaba colocando ali, no mínimo, o seu e-mail, muitas vezes o seu CPF, informações sensíveis de saúde, bem-estar físico. Como é que a gente também se qualifica para lidar com isso e proteger os nossos dados pessoais? E qual a importância disso? Os efeitos da desproteção dos nossos dados, eles são muito, muito concretos, né? Então, eventualmente, algum tipo de discriminação que você pode sofrer, porque se sabe, por exemplo, a sua orientação religiosa, política, ou até mesmo características sensíveis sobre você, e se isso cai em mãos erradas, e sobretudo com algum tipo de intenção, você pode ser discriminado, né? Isso envolve a perspectiva da nossa identidade, de entender que hoje, cada vez mais, nós somos avaliados, julgados, com base não o que o nosso rosto, a nossa pessoa de carne e osso diz, mas o que o banco de dados diz a nosso respeito. Então, a própria perspectiva de tomada de crédito, hoje é totalmente vinculada a isso. Então, se você tem, por exemplo, os seus dados vazados e possíveis fraudes são praticados utilizando a sua identidade, isso também vai te cobrar lá na frente, e tem que entender até como que isso pode ser remediado. E questões muito emblemáticas, como aconteceu até mesmo do ponto de vista disso impactar as eleições, né? A gente tem ali relatos mostrando como que possivelmente o referendo do Brexit, né, para a saída do Reino Unido ou não da União Europeia, pode ter sido manipulado a partir do uso de dados pessoais de maneira indevida, abusiva. A gente também tem relatos disso nas eleições norte-americanas, e também algum tipo de discussão já acontecendo antes nas eleições presidenciais que aconteceram, e provavelmente a gente vai ter essa mesma discussão agora no futuro. Então, impacta de maneira brutal a nossa vida, né? De novo, é sobre quem nós somos, como nós queremos ser enxergados e como nós queremos nos proteger em sociedade, né? Pensando até mesmo do ponto de vista ali mais da relação empregado-empregador, né? Quais são os limites, por exemplo, de um monitoramento no ambiente de trabalho? Até onde que ele pode te vigiar utilizando um dispositivo, ou até mesmo durante um home office, né? Tudo isso envolve essa perspectiva da gente entender quem nós somos, né? Então, a maneira pela qual a gente vai virar essa chave e ter uma formação de uma cultura de proteção de dados pessoais depende principalmente, eu diria, do cidadão, do titular, né? De ele exercer seus direitos quando verificar que tem violações sistemáticas, inclusive,
dele, né, dos seus direitos, e isso procurando os órgãos reguladores, procurando também fazer escolhas dentro do mercado de consumo que levem isso em consideração, né? Então eu estou indo para o concorrente porque lá meus dados estão mais bem protegidos, lá eu não vou ter um prejuízo futuro que eu tive aqui com você. E também a perspectiva de que é uma política pública, né? Então vai precisar ter um envolvimento do Estado para educar, vai precisar ter campanha para dizer que isso é importante, tal como foi o Código de Defesa do Consumidor lá atrás, tal como foi a consideração das leis trabalhistas, e o cidadão ele vai precisar compreender isso e tomar ações muito no seu dia a dia, né? Então, apenas para dar um exemplo um pouco mais concreto, né, que eu sempre costumo dar. A gente não faz um detox, muitas vezes, para poder limpar o nosso organismo e assim por diante, ter uma alimentação mais saudável, que deveria ser via de regra, né, não só em alguns momentos específicos. Por que não fazer um detox dos nossos aparelhos celulares? A gente tem, às vezes, aplicativos que a gente instalou há 5 anos, há 2 anos atrás, nunca mais usou aquele negócio, e ele está lá instalado. Isso significa que ele pode estar consumindo seus dados sem você consumir o aplicativo. Então, você pode fazer um detox, por exemplo, dessa perspectiva de quem consome os seus dados. Você pode também ter algum tipo de atualização dos seus dispositivos para questões de segurança. É super importante isso para esse seu veículo da vida digital ele não estar vulnerável, ele não poder ser explorado. Então, são várias coisas do dia a dia que dependem também muito do cidadão. E, mais uma vez, isso é papel também do Estado. É importante a gente repetir isso. Precisa de política pública. O cidadão sozinho, ele nem sabe quais são os seus direitos, nem sabe, eventualmente, o que mudou, e isso precisa ser comunicado. E também o próprio mercado tem um papel nisso, né? Porque quanto mais ele absorver isso e mais ele também comunicar a importância disso, isso também reflete na perspectiva de como que o cidadão, o consumidor, ele vai fazer escolhas lá na ponta, lá na frente. E, por fim, dentro da perspectiva do Estado, é importantíssimo a gente não perder de vista como que esses órgãos reguladores, eles devem cada vez mais se capacitar, né? Não apenas a própria autoridade, que tem essa missão institucional por si só, né? É o principal ponto dela, e hoje muito se discute quando que ela pode ser convertida numa autarquia. Por que que isso é extremamente importante? Porque significa que ela vai ter, digamos assim, o seu próprio CNPJ, ao invés de ela ser um órgão do governo federal, da administração pública direta, ela passa a ser um órgão da administração pública indireta. Então, ela tem mais autonomia financeira, técnica e funcional. Isso precisa avançar no Brasil, e já é o momento da gente fazer essa discussão. E também os outros órgãos reguladores, porque cada vez mais eles terão que lidar com isso, né? Questões relacionadas a práticas anticompetitivas, qual o papel do CAD, né, do Conselho de Administrativa em Defesa e Concorrência? Anatel, no setor de telecomunicações, Bacen, no setor financeiro, onde que a gente tem agora visto como que várias empresas chamadas de fintechs, né, têm trazido ali algumas práticas interessantes, e isso também pode levar necessariamente para questões de dados, por isso que surgiu o Open Banking, por exemplo, justamente essa nossa capacidade de pegar os nossos dados e migrar para o concorrente. Isso tem a ver com dados pessoais. Então, é esse conjunto de ações, essa conjuntura que será necessário para a gente poder projetar um futuro melhor, e isso acontece a médio e longo prazo. É importante também destacar isso. Não vai ser numa varinha de mágica que a gente vai acordar amanhã e a gente vai ver todas as práticas modificadas, mudadas. Ou seja, temos todos aí cidadãos, mercado, Estado, academia, tarefas a cumprir para que a LGPD realmente cumpra a missão para a qual ela foi pensada, discutida e implementada. Bruno, muito obrigada por essa conversa muito esclarecedora, por aceitar o nosso convite. Foi muito bacana, eu acho que vai ajudar muito os nossos amigos em geral e os engenheiros a terem mais familiaridade com esse tema que é fundamental. Obrigado a você, Rita, pelo convite, e a gente fica sempre à disposição. Muito obrigada. E muito obrigada a você que assiste a mais essa edição do CESP Entrevista sobre a LGPD. Fique de olho nesse tema, proteja os seus dados
e estude a lei para fazer com que ela seja cumprida. Até a próxima. Valeu!